Olá pessoal, a semana foi marcada por acontecimentos relevantes nas esferas internacional e nacional. O vídeo de hoje propõe uma revisão dinâmica dos principais pontos, aquele giro de notícias que a gente já fez uma vez, com análises que vocês já conhecem aqui do canal. Vamos direto aos destaques. Começando pelo giro internacional. O Irã atinge estruturas de gás. Mísseis lançados por Israel atingiram o maior campo de gás do mundo, que é propriedade da indústria petrolífera iraniana. Em retaliação, o Irã disparou contra alvos no Catar, na Arábia Saudita e em Israel. As estruturas atingidas são de alto custo e dificilmente recuperáveis. A previsão para reconstrução total pode levar décadas. Isso implica num cenário em que a alta de preços do petróleo pode ser prolongada, o que vai exigir medidas dos países do mundo para tentar mitigar esses impactos econômicos. Aqui no Brasil, diante desse cenário, deputados federais do Partido dos Trabalhadores articulam a criação de uma frente parlamentar para tentar reverter privatizações que foram consideradas desastrosas, como da BR Distribuidora. O objetivo é garantir maior estabilidade no abastecimento interno e proteção contra oscilações externas. Aqui no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link para mostrar as ações que estão sendo feitas para que a gente possa apoiar essa iniciativa. Trump declara a vitória de novo enquanto prepara uma invasão. Donald Trump, mais uma vez, movimento característico da sua estratégia de comunicação, anunciou publicamente que venceu a guerra contra o Irã. A declaração, no entanto, não encontra muito respaldo na realidade, né? É interpretada como uma tentativa de conter a alta do petróleo. Esse padrão ele já tinha feito anteriormente, né? Quando ele afirmou que tinha um prazo de 48 horas para o Irã abrir o Estreito de Hormuz, e no final do prazo estipulado só continuou prorrogando o prazo. Paralelamente, enquanto ele fica discursando sobre o encerramento do conflito, ele está movimentando tropas norte-americanas com o objetivo declarado de invadir uma ilha de importância estratégica para a economia iraniana. Essa ilha é por onde o Irã escoa todo o seu petróleo e gás. Do outro lado, o Irã já deixou claro: não vê motivo para negociar com os Estados Unidos, justamente pela falta de confiança, e afirma estar pronto para transformar qualquer tentativa de invasão em um verdadeiro inferno. Ainda sobre a guerra, um tema que é um pouco mais pesado. Estão surgindo indícios de que o bombardeio àquela escola de meninas não foi acidental. No nosso vídeo anterior, nós abordamos o ataque a uma escola de meninas no Irã. Foi atingida por um míssil Tomahawk e naquele momento a gente considerou a hipótese que fosse um erro de mira do equipamento, já que a escola estava próxima de uma instalação militar. No entanto, novas informações indicam que o ataque pode ter sido planejado, uma prática que é proibida pelos códigos de guerra internacional, conhecida como ataque duplo ou double tap, e consiste em atingir um alvo civil, aguardar a chegada de familiares, equipes, resgate, imprensa e aí atacar de novo, com o objetivo de ampliar o número de vítimas. Esse método foi documentado em diversas ocasiões, durante operações israelenses na faixa de Gaza, e no caso da escola iraniana, veículos de imprensa internacional informaram que a instituição atendia filhas de militares. Após o primeiro impacto, houve um segundo, cerca de 40 minutos depois, sugerindo que o alvo seriam, além dos médicos e socorristas, possíveis militares que, tendo escapado do bombardeio na base, iriam procurar as suas filhas para tentar salvá-las em meio aos escombros. A estratégia é condenada por organizações de direitos humanos, mas está alinhada às táticas que são usadas historicamente, tanto pelos Estados Unidos
quanto por Israel. Irã pode ter estudado exercício militar que os Estados Unidos desconsideraram. Uma informação que descobri essa semana pelo podcast Medo e Delírio em Brasília, que eu recomendo inclusive, chama atenção para um episódio ocorrido em 2002, que pode ajudar a explicar a postura atual do Irã no conflito. Trata-se do exercício militar chamado Desafio do Milênio, conduzido pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, com um custo superior a 250 milhões de dólares. O exercício simulava uma situação parecida com a atual: o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã e o confronto com uma frota norte-americana. O grupo responsável por simular as forças iranianas foi liderado pelo tenente-general reformado Paul Van Ripper, veterano da Guerra do Vietnã, conhecido por sua postura crítica em relação à excessiva confiança na tecnologia como fator decisivo em conflitos. No início da simulação, a frota invasora enviou uma mensagem de rádio exigindo rendição. Estranho, né? Se é um exercício e você pede para se render, o outro lado aceitar, acabou o exercício, não é isso? Então, é porque era uma isca. Eles queriam captar os sinais da resposta da força inimiga para identificar onde eram as suas posições. O Van Ripper não caiu nessa e mandou desligar todas as comunicações digitais. Passou a utilizar mensageiros de motocicleta e sinais luminosos. Sem conseguir identificar as posições do inimigo, a frota adentrou o estreito e foi completamente destruída no primeiro dia por centenas de embarcações rápidas equipadas com lançadores de foguetes apoiadas por mísseis disparados da costa. Se a operação fosse real, a frota e seus cerca de 20 mil militares teriam sido aniquilados. O mais acreditado, esse exercício não é secreto, ele é amplamente documentado, tem registro em livro e até mesmo verbete na Wikipédia. Agora, vamos dar uma olhadinha no retrospecto de algumas medidas que o Irã foi adotando ao longo desse conflito. Ele desligou todas as comunicações eletrônicas, ele atacou radares da coalizão para deixar eles cegos da posição dos seus mísseis e sinalizou que uma eventual tentativa de invasão será enfrentada com drones, mísseis e barcos não tripulados. Essa estratégia coincide com aquela utilizada por Van Ripper há mais de 2 décadas. O cenário sugere que o Irã estudou direitinho, incorporou as lições e os próprios Estados Unidos aparentemente esqueceram. Se eles são arrogantes ou burros, aí eu deixo isso com vocês. PowerPoint da Globo. No âmbito nacional, a semana foi marcada pela apresentação no programa Estúdio I da Globo News de um PowerPoint de teor acusatório, buscando associar o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores ao banqueiro André Horta, atualmente preso. A repercussão negativa entre veículos de imprensa independente e posicionamento crítico de jornalistas, inclusive ex-repórteres do Grupo Globo, levaram a emissora a um movimento incomum. A jornalista Andréa Sadi, em tom constrangido, apresentou um pedido de desculpas que foi bastante evasivo, não reconheceu explicitamente qual teria sido o erro, aparentemente uma orientação para evitar desdobramentos jurídicos. Vamos de novo dar uma olhada aqui nos verdadeiros envolvidos ou suspeitos de envolvimento no caso Master. Esse episódio reacende o debate sobre os limites da atuação jornalística e os riscos de uma repetição das práticas que já foram observadas em momentos anteriores da política brasileira, como a Operação Lava Jato. Aqui é preciso fazer uma distinção importante. Criticar o erro não pode se confundir com o ataque à pessoa da jornalista, especialmente num contexto em que a violência contra a mulher segue sendo uma preocupação premente e crescente, o que nos conduz inclusive ao nosso próximo tópico: feminicídios em São Paulo e no Espírito Santo. 2 casos recentes trouxeram à tona novamente a violência de gênero associada a agentes de segurança pública. Em São Paulo, um tenente da Polícia Militar foi preso após supostamente assassinar sua companheira e tentar simular que ela teria se suicidado. Quando ele percebeu que o plano não ia colar, ele entrou em contato com um desembargador, que era seu amigo pessoal, em busca de auxílio. Mensagens obtidas do seu dispositivo móvel revelaram um vocabulário associado a ideologias masculinistas, incluindo expressões
como macho alfa e fêmea submissa. Aqui no Espírito Santo, um policial federal foi preso por, supostamente, assassinar sua companheira a tiros. Ambos os casos seguem sob investigação, com os suspeitos detidos, e exigem um acompanhamento para que não haja impunidade. Apenas um disclaimer: sempre que eu falar desses casos, eu uso o termo supostamente para evitar desdobramento jurídico. Bolsonaro vai para domiciliar, mas ficará mais restrito do que estava na Papudim. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu pela concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, após manifestação da Procuradoria-Geral da República e uma série de editoriais publicados por veículos como Estadão, Folha de São Paulo e etc. Aqui é interessante lembrar que esses mesmos veículos estavam defendendo a prisão domiciliar com caráter humanitário, que era um comportamento bem diferente quando se tratava do presidente Lula, né? Ele estava na prisão, esses mesmos jornais lançaram editoriais dizendo que ele deveria ir para o sistema prisional comum. Que era inadmissível que ele tivesse regalias de estar numa sala da Polícia Federal. E embora a transferência para o domicílio represente uma mudança no regime da prisão, as condições impostas por Moraes restringem severamente visível. O ministro usou como argumento a própria tese da defesa, argumentando que, para proteger a saúde do ex-presidente e diante do grande risco de sepse, deveriam ser cumpridas recomendações médicas estritas, até em relação à alimentação. Com isso, aquele ambiente de intensa circulação de políticos e aliados que caracterizou o período em que ele ficou detido na Papudinha acabou. O comitê da Papudinha foi encerrado. Lula lidera em Minas Gerais, mas não no Espírito Santo. Pesquisas divulgadas ao longo da semana indicaram vantagem numérica do deputado Flávio Bolsonaro sobre o presidente Lula em um eventual segundo turno. Embora os números estejam dentro da margem de erro, configurando um empate técnico, analistas ressaltam que o momento ainda é muito precoce e que, neste momento, a alta de combustível exerce uma pressão negativa sobre o governo. Uma leitura mais detalhada dos levantamentos, no entanto, aponta, por exemplo, que Lula vence em Minas Gerais, estado que, historicamente, desde antes da redemocratização, elege o candidato, se elege à presidência, o candidato que vence em Minas. Minas é frequentemente descrita como um microcosmos do Brasil, por concentrar influências de diferentes regiões. Esse dado é positivo, mas não permite acomodação. Quando nós olhamos para o Espírito Santo, por exemplo, Flávio aparece à frente em todos os cenários pesquisados, indicando uma necessidade de trabalho intenso aí por parte da militância e das direções partidárias da federação aqui no estado. Pessoal, caminhando para o final, duas menções honrosas aqui que acabaram não entrando no texto principal porque ficaria muito grande, né? Mas são derrotas da extrema-direita e a gente tem que dar um destaque. Primeiro, a declaração de inelegibilidade do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aquele do massacre de 120 pessoas e da polêmica com a mochila de dinheiro. Ele tentou renunciar para fugir da cassação, mas não teve jeito. E a segunda notícia positiva foi a derrubada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal da liminar concedida pelo ministro André Mendonça, que prorrogava a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. A prorrogação havia sido criticada por sua inconstitucionalidade e por seu efeito de blindar os investigados da direita e conferir caráter eleitoreiro à comissão. Bem, pessoal, por hoje é tudo. Eu agradeço a atenção até aqui. Eu sou Francisco Simonassi, esse é o canal Só um Adendo. Um abraço e até o próximo vídeo. Gael, filho, não, faz barulho aí, aparece aqui, vai brincar, caralho, não, tipo assim, fica brincando aí com o carrinho, o seu barulho vai aparecer aqui, entendeu? Hoje não tem aula, você está acordado, 6 horas da manhã, né? O dia que tem aula é 7h30 e você está lá caído na cama.